Bom dia, meninos. Então, vamos voltar aqui com a nossa disciplina de graviola. Eu sou a professora Linda e a aula de hoje é para falarmos de exigências nutricionais, certo? Então, qual é o objetivo dessa aula? Que vocês saiam sabendo os principais sintomas de diagnose foliar, certo? De diagnose visual, de você olhar para a planta de graviola e ter uma ideia de que nutriente está faltando, certo? Além, claro, né, dos cálculos de adubação já comuns para a gente, nós vamos avaliar uma tabela de adubação para a graviola e tentarmos interpretar, que isso vocês terão que fazer profissionalmente sempre. Bom, seguindo, então, por que é que se faz diagnose visual de deficiências, certo? A diagnose visual fundamenta-se no fato que as plantas com carência ou excesso de determinado nutriente normalmente apresentam características distintas. Então, existe um certo padrão, né? Normalmente, dentre todas as espécies, tem determinados nutrientes que promovem um comportamento padrão na sua ausência. Como o nitrogênio, normalmente existe um amarelecimento das folhas mais velhas, por exemplo, que nós já citamos. E também existem algumas diferenças quando nós tratamos de espécies diferentes para alguns nutrientes. Então, por isso que a gente vai estudar quais são as principais características. E para que essa diagnose torne-se mais eficiente, é indispensável que se descrevam os sintomas de deficiência de cada nutriente para a cultura específica. Como eu falei, porque nem todas as vezes as culturas vão se comportar da mesma forma. Nós vamos ter um exemplo aqui que é típico da graviola, que nós vamos ver mais à frente. Bom, e qual a importância, né? Por quê? Saber fazer essa análise visual das deficiências, tá? A análise do solo ou das folhas nem sempre é feita em tempo hábil, ou seja, às vezes nós notamos um sintoma nas nossas plantas, não sei, amarelecimento, né? Das folhas mais velhas ou mais jovens. Nós não sabemos o que é, e aí nós vamos fazer uma análise de solo e esperar aí uns 15 dias para sair o resultado, e durante todo esse tempo a minha planta está sofrendo, eu não faço nada, né, para corrigir o problema, e aí eu vou ter uma redução significativa de produtividade, certo? Porque depois que eu corrigir o problema, ela ainda vai assimilar esses nutrientes e vai levar um certo tempo para ficar tudo ok de novo, tá? Já se eu souber, né, que as folhas velhas amarelas têm tudo para ser deficiência de nitrogênio, eu posso fazer uma correção rápida, certo? Eu já posso aplicar uma quantidade de nitrogênio que não vai fazer mal, eu não vou aplicar em excesso porque a quantidade ideal só vou saber com análise, né? Mas vou evitar que as minhas plantas sofram tanto. Então, seguindo aqui. Então, o primeiro nutriente não poderia deixar de ser o nitrogênio, né? Nutriente que normalmente as plantas requerem em maior quantidade, tá? E muito relacionado ao crescimento da planta, como vocês podem ver aqui. As imagens que eu vou mostrar na aula de hoje são de um experimento, certo? Aqui está o pesquisador Ismael de Jesus Matos Viegas, certo? É um grande pesquisador na área de solos e nutrição de plantas no país. E esse experimento com graviola mostra sempre um C, que é o controle, ou seja, é uma planta normal, certo? Adubada normalmente. E aqui seria uma planta com deficiência de nitrogênio, ou seja, menos N. Ela tem todos os outros nutrientes normais, mas não foi colocado nela nitrogênio. E aí a gente sempre vai ter um comparativo, certo? Então, à esquerda, nós temos uma planta de graviola normal, e à direita nós temos uma planta com deficiência de nitrogênio. Nós observamos o que, né? Logo de cara, um tamanho muito menor, né? Um crescimento bem prejudicado. Como eu disse, o nitrogênio está muito relacionado ao crescimento. E nós também observamos o amarelecimento das folhas, tá?
Então, aqui embaixo de todas as fotos vai ter os principais sintomas que o pesquisador viu, certo? Nós vemos que a folha da direita, que é a folha sem deficiência, certo? E folhas amareladas com deficiência de nitrogênio, tá? Na imagem da direita, perdão. Então, aqui também nós temos uma folha bem maior, né? E a folha do lado direito, essas outras são da planta que tem deficiência, amareladas e em menor tamanho, tá? Passando para o fósforo agora, tá? Aqui nós temos da mesma forma uma planta controle, tá? E uma planta sem fósforo. Ela tem nitrogênio, tem potássio, tem micronutrientes, tudo, mas não tem o fósforo, tá? Então, toda essa alteração é provocada só pela falta de um único nutriente. Bom, essa planta, ela apresenta sintomas de deficiência que são folhas superiores mais estreitas, tá? Então, você vai ver que as folhas lá de cima são mais estreitas, tá? Tamanho reduzido, que também nós vemos uma diferença de crescimento, embora não tão grande como a de nitrogênio, né? E bordos curvados, certo? As folhas inferiores apresentam-se pendentes ao calo, com a coloração verde clara. Esse tipo de folha aqui, certo? É característico, certo? Um sintoma bem característico da gravioleira. As outras espécies eu não conheço nenhuma que deixe as folhas assim pendentes, como se estivesse caindo, as folhas velhas, né? Como no caso da gravioleira. Então, ver isso numa planta de graviola já tem tudo para ser deficiência de fósforo. Esses bordos curvados, vocês estão vendo que as bordas das folhas vão ser um pouco curvadas, tá? E agora, deficiência de potássio. À esquerda, nós temos as plantas sem deficiência, plantas normais, e aqui também folha normal. E à direita, a planta com deficiência de potássio, tá? Nós observamos o quê? Que as plantas com deficiência mostram-se nas folhas mais velhas, tá? Clorose marginal avançando em direção à parte central das nervuras. Ou seja, nós vemos que a clorose, né, essa tonalidade mais amarelada, ela começa nas bordas e vai com direção à nervura principal, que é essa aqui, tá? Inicialmente de coloração verde amarelada, como vocês observam aqui nessas outras plantas, né, para posteriormente marrom, tá, com consequência necrose. Então, planta com deficiência de potássio nós vamos ver nas folhas mais velhas, tá? Por que nas folhas mais velhas? Porque o potássio é solúvel. Então, a planta vai mandar das folhas mais velhas para as mais novas que estão sendo formadas agora, e as mais velhas que vão sofrer mais. Então, começa amarelando as bordas, desse amarelecimento passa a formar uma necrose, que de fato vai matando as folhas da planta. Agora, deficiência de cálcio, tá? Nós temos aqui que os sintomas vai ser nas folhas mais novas inicialmente, tá? Com necrose ao longo da margem superior do ápice da folha. Então, agora a necrose sempre vai começar aqui nessa pontinha da folha, certo? Bom, o restante das folhas apresenta coloração verde normal. A necrose na folha se apresenta de coloração pardo escura sobre si mesma, com bordos curvados para cima. Então, nós vamos observar, né, que aqui a necrose não vai ser da cor da anterior que nós nós mostramos aqui, que começa amarelada, né? E aqui nós vemos que é perto do pecíolo, onde a flor se liga à planta, à folha. E aqui vai ser na ponta da folha e mais escura, pardo escura. Agora, falta de magnésio, tá? Também bem característico o que nós observamos, né? Como sempre, a redução do crescimento, a planta nunca vai se desenvolver normalmente com a deficiência de algum nutriente. Mas de magnésio, o que nós observamos, certo? Ao longo da nervura principal, sendo que a margem das folhas permanece verde. Então, as bordas vão permanecer verdes e o meio da folha vai ficando amarelo, próximo à nervura principal.
ok? Com a intensidade dessa deficiência, as folhas vão ficar totalmente amarelas, tá? Ocasionando a queda precoce das mesmas. Então, se as folhas começaram a ficar amareladas pelo centro e depois está caindo, grandes chances de ser deficiência de magnésio. E agora de enxofre. Nós notamos uma redução significativa do crescimento, tá? E além disso, nós observamos folhas apresentando coloração verde amarelada, nas folhas mais novas principalmente, e com nervuras mais claras em relação ao limo, certo? Nós observamos que a coloração da folha em si fica totalmente amarelada, né? Que nós notamos mais ou menos o oposto da anterior com magnésio, onde aqui o centro vai ficar um pouco enverdecido, né? Fica mais amarelo dos lados, o contrário, tá? E nós observamos também que isso acontece nas folhas mais novas, tá? O que poderia confundir com nitrogênio, que acontece mais nas folhas mais velhas. Então, gente, esses foram os principais sintomas de deficiência dos macronutrientes. Micronutrientes são mais difíceis de verificar, certo? Mas uma adubação correta, uma adubação orgânica eficiente, principalmente com esterco de gado, normalmente já consegue suprir as deficiências da planta com relação a micronutrientes, tá? Agora, passando para a adubação. Bom, nós temos a seguinte tabela que mostra os teores foliares. Esses teores aqui nós temos. Se você mandar fazer uma análise das folhas da gravioleira, nós temos que ter, né, se a planta não tiver deficiência, teores aqui de nitrogênio em torno de 14,3, certo? De fósforo de 0,8 a 1. E se a planta tiver deficiência, nós vamos ter esses valores, né, sempre inferiores aos primeiros. Isso para análise de folha, tá? E também nós vamos ter as tabelas padrões para análise de solo. Como eu falei para vocês na aula de goiaba agora recente, nós vamos ter que começar a levar em consideração as unidades. Então, tomando como base essa tabela, né? Vamos fazer rapidinho aqui um exemplo, só para vocês verem de conversão das unidades. O resto é igual para todas as plantas. Vocês vão olhar a análise de solo, vão comparar o resultado com esses que estão aqui, vão selecionar quantidade de adubo e depois regra de 3 para saber, né, a quantidade do produto comercial que vocês vão aplicar. Mas eu quero que vocês levem em consideração que aqui nessa tabela que eu encontrei, os valores de potássio estão em miligramas por decímetro cúbico. E sempre na análise de solo que a gente trabalha, esse valor de potássio vem em centimol de carga por quilograma, tá? Então, hoje nós vamos fazer essa conversão rapidinho para que vocês não errem profissionalmente e mostrar a importância disso. Bom, se eu só olhasse lá a minha análise de solo, o valor de potássio seria 0,32. E então, ele estaria aqui entre 0,40 e no primeiro ano, por exemplo, eu colocaria 70 gramas por planta de potássio, tá? E aí nós vamos observar, né? Unidades distintas, centimol de carga por quilograma não é igual a miligrama por decímetro cúbico. Então, para converter, basta multiplicar o valor por 391, certo? Que leva em consideração esse valor que a massa molar do potássio, tá? Se fosse de outra planta, se fosse, de outro componente, por exemplo, se fosse sódio, ia levar em consideração a massa do sódio, se fosse magnésio, a massa do magnésio. Mas então, multiplicando esse valor, que é 0,32 por 391, nós observamos, né, que o valor, na verdade, da análise seria 125,12, tá? Miligramas por decímetro cúbico. E aí, 125,12 vai estar aqui, né? Maior que 90. E nós teríamos, de fato, que aplicar era
25, né, gramas por planta no primeiro ano, em vez dos 70, se a gente não tivesse feito essa conversão. Então, vamos tomar cuidado, sempre comparar as unidades, porque no menor dos problemas, nós poderíamos provocar prejuízo ao proprietário da terra, o dono do plantio, né? Que pode ser nós mesmos. Mas pode ser que aconteçam coisas piores, como fitotoxidez e a planta adoecer por causa dessa quantidade exagerada de adubo utilizado. Tá? Então, aqui são as tabelas, só iguais às das outras disciplinas, para vocês se basearem para fazer a conversão. Bom, e hoje, então, eu vou citar, né, já que esse cálculo anterior já está bastante comum no dia a dia de vocês e eu já tenho prática dele na disciplina de goiaba, então, para hoje, na disciplina de graviola, nós vamos ver um pouquinho de calagem, relembrar, né? A calagem, se for necessária, ela vai ser feita pelo menos 2 meses antes do plantio, tá? Para dar tempo esse calcário reagir com o solo e não prejudicar a planta, né? E nós temos que aplicar o calcário utilizando o critério da saturação por base para atingir 50%. Então, vamos lá. Quando realizar? Normalmente a gente realiza a calagem quando o pH é baixo, certo? E quando o alumínio é alto. O pH baixo vai variar de acordo com cada planta, né? Como vocês sabem, tem a faixa ideal e aí nós vamos ver se ele se encontra nessa faixa. E o alumínio? Para a cultura da graviola, certo? Nós temos o M% na nossa análise de solo, que é o quê? Saturação por alumínio. Nós vamos olhar esse valor na análise de solo e se ele tiver menor do que 15, ele não é prejudicial. Se ele tiver entre 16 e 35 é médio, certo? E por aí vai. Então, nós vamos utilizar ele como base para ver se a gente vai fazer a calagem ou não. Vou mostrar na análise para vocês. Aqui está o valor do M%, e nesse solo da minha análise aqui lá em Crateús, ele é 2. Se ele é 2, ele está aqui menor do que 15 e ele não faz mal à gravioleira. Então, a gente não deveria aplicar, certo? Não precisaria fazer a aplicação com calcário. Mas, nós vamos fazer um exemplo rapidinho, tá? Utilizando essa fórmula, que é para saber a necessidade de calcário, que vai ser em toneladas por hectare, o resultado que vai sair. Nós vamos alterar os valores para que a gente pratique. Bom, então, adotando a nossa CTC de 3,8, que é a da análise de solo, como o nosso solo não precisa de correção, então nós alteramos o valor do M%, que era 2 para 42, né? E o nosso V% está lá em 70 e pouco, nós alteramos para 30. O PRNT, como eu já falei, é o valor que vem na embalagem lá do seu calcário, certo? Que é o poder relativo de neutralização total. Então, esse valor, vamos adotar que seja 90. Então, é só utilizar a equação anterior, certo? Necessidade de calcário é igual ao T, o que é o T? Capacidade de troca de cátions, que tem na nossa análise de solo. Vezes, né, a diferença entre a saturação que eu quero, que é de 50, menos a saturação inicial, que no nosso caso, do nosso exemplo, vai ser de 30, dividido pelo PRNT, que é 90. Então, 3,8 vezes 50 menos 30, dividido por 90. 3,8 vezes o quê? 20, né? Que vai dar esse valor 0,84. A unidade dessa fórmula, certo, que sai em toneladas por hectare. Então, se eu quero saber quantos quilos eu preciso comprar, vão ser 8.444,44 quilos por hectare de calcário. Bom, gente, uma observação importante é que, né, normalmente a gente faz a análise de solo a cada 20 centímetros de profundidade, 40, depende do sistema radicular da nossa planta, né? Mas o que é importante? Espécies frutíferas, arbóreas, normalmente têm um sistema radicular muito grande, né? E aí, para que a gente faça uma correção eficiente desse solo, é importante que a gente substitua 25% do peso do calcário por gesso. Por quê? O calcário, ele vai corrigir o pH, né, a saturação aqui nessa região.
onde a gente conseguiu misturar ele, tá? E quando eu adiciono gesso a eles, 25% do peso eu coloco de gesso agrícola, certo? Esse gesso vai fazer com que esse calcário baixe no solo e corrija algumas camadas mais profundas do solo. E isso vai possibilitar que a minha raiz cresça mais nessas camadas. Porque nesse caso aqui, essas outras camadas vão estar muito ácidas e não vão dar condições ideais para a raiz crescer. E quando eu boto o gesso, esse calcário baixa, corrige esse solo aqui embaixo e a minha raiz vai crescer melhor, propiciando também o desenvolvimento melhor para a minha planta, tá? Então é isso. Até a próxima aula. Um beijo. Até mais.